Fala pessoal, aqui é o André da Decola WP e nesse vídeo eu vou te mostrar qual o melhor método de otimização de CSS para otimizar a velocidade do seu site e obter as melhores métricas no Core Vitals. Vou te falar sobre dois métodos: remover CSS não utilizado ou carregar CSS de forma síncrona. Se você tem essa dúvida, fica até o final do vídeo, já deixa aquele like e segue o canal para dar uma moral, para ajudar a divulgar esse canal. Vamos lá. Primeiramente, eu estou te mostrando aqui na tela a interface do WP Rocket. Todo o curso, eu vou te mostrar alguns testes que eu fiz, algumas métricas, usando o Lightspeed Cache e o Performance, mas eu vou te mostrar, caso você tenha um WP Rocket, como se otimiza nele. E basicamente a gente tem essas duas opções. Eu vou remover o CSS não utilizado ou vou carregar esse CSS de forma síncrona. E eu vou te mostrar qual a diferença, como isso funciona. Essa primeira opção, que é a que eu prefiro, ela te dá um alerta aqui, ó. Isso pode quebrar as coisas. E realmente isso pode quebrar o seu layout. E quando você clica nesse botão carregar de CSS de forma síncrona, você já não tem risco. E eu vou te mostrar o porquê. Vou fechar essa aba, vou mostrar aqui o meu site. No Lightspeed Cache, as coisas são um pouquinho diferentes. Eu gravei um curso do básico avançado do Lightspeed Cache, vou deixar aqui no card caso você queira dar uma olhada. Mas basicamente aqui em otimização de página, a configuração atual, eu estou gerando o CSS, que é o CSS único. Aqui eu estou removendo o CSS. E aqui eu vou te mostrar também uma opção do Perf Matrix, tá bom? Eu poderia fazer de forma síncrona, desativando aqui. Eu até posso deixar junto, mas acho que faz muito sentido. Eu desativaria essa parte do combinar e gerar o CSS. Eu deixaria ativo aqui, ó, carregar de forma síncrona, CSS por URL e essa biblioteca. Eu marcaria esses três. A primeira opção que eu quero mostrar foi quando eu fiz um teste carregando de forma síncrona. E ele me deu o menor LCP aqui no PageSpeed Insight, ó, 1.7. Quando eu carrego, quando eu removo o CSS me deu 1.8, o Speed Index me deu 2,6 e aqui, de forma síncrona, 2,3. E aqui eu vou mostrar um pouco mais no Speed Vitals, que ele me dá mais métricas. Ó, quando eu carreguei de forma síncrona, ele me deu um LCP de 1.0, que foi o menor. E eu vou te mostrar aqui no Waterfall o que aconteceu. O meu HTML original dessa página, deixa eu pegar uma outra opção aqui. O HTML, ele tem 10.2 KB. E o CSS de forma síncrona faz? Ele gera um CSS crítico e embute no HTML. Pode ver que ele ficou maior, 12.3 KB. E ele carregou o meu CSS normalmente. É um arquivo de 13.9 KB. E o que acontece aqui quando a gente vê na performance? Ele gera um CSS crítico, ele já carrega o conteúdo de forma mais rápida e depois a gente vê aqui, ele carrega todo o estilo visual. Porque o que faz o CSS? Você carrega o HTML, mas o conteúdo fica bloqueado até que todo o CSS seja carregado. Então isso dá um bloqueio de renderização. Deixa eu ver esse aqui. Ó, o PageSpeed Insight, que é a ferramenta do Google, ele mostra aqui, ó, elimine recursos que impedem a renderização. Quando você usa CSS de forma síncrona, não vem essa mensagem, porque ele não está impedindo. Ele está carregando o seu site, ele carrega as fontes, os elementos e depois ele atualiza. Então ele carrega o conteúdo junto com o CSS. E essa forma te dá melhores métricas, né? Te dá um LCP mais baixo. E isso é muito bom, por exemplo, quando eu estou usando um
Page Builder, eu uso o Bricks, né, o concorrente do Elementor. Mas até com o Elementor você vai ter métricas boas. Porque ele não bloqueou a renderização da tela, ele já carregou o conteúdo. E nesse meu site, o LCP, que é o Largest Content, eu esqueci do que é o P, Largest Content Paint, é o maior conteúdo da tela. Ele me mostra aqui que é o meu H1, que é o meu título. Nesse meu caso, que eu não tenho nenhuma imagem de fundo. Então, carregar de forma síncrona é isso. Ele gera um CSS embutido no HTML, bem pequenininho. Ele carrega o conteúdo e depois ele atualiza todas as suas folhas de estilo, gerando o conteúdo final. Isso dá um CLS maior. A sua tela meio que ela muda, né? Ela carrega de um jeito, depois ela meio que pisca e muda o estilo dela um pouco. Mas é um CLS aceitável, que ele está verde aqui. A outra opção, eu testei com Performatters. Quero te mostrar aqui, que é um plugin que eu gosto muito. Eu posso remover o CSS com ele e ele me dá algumas opções. O delay, eu testei com delay. Ele me dá a opção também de carregar de forma síncrona e a opção de remover completamente, que é o que o WP Rocket e o Lightspeed Cache faz. Eu gosto desse delay porque ele gera um CSS menor. Depois que o usuário interage, eu carrego minhas folhas de estilo completas, porque isso evita alguns erros. E quando eu fiz um teste com Performatters, que é essa segunda tela, ele me deu um LCP maior, algumas métricas maiores aqui, mas ele eliminou o CLS, pelo menos aqui no PageSpeed. Ele me deu um resultado menor, uma pontuação menor, mas aqui a gente pode ver uma simulação do carregamento, que nem sempre bate, tá? Eu deveria ter feito mais um teste com Performatters, acabei esquecendo, mas ó, ele tem uma progressão, ele começa a carregar mais rápido. E quando eu vejo no Speed Vitals, deixa eu deixar igual, vou colocar aqui, para você ver aquela diferença, que o CSS de forma síncrona começa a carregar o conteúdo antes. E aqui ele meio que começa a carregar, quando eu removo, ele começa a carregar depois que as folhas de estilo aparecem. Eu prefiro assim, por mais que o meu LCP fique maior, que as métricas fiquem pior, o CLS, a modificação na tela, ó, ele fala aqui, cumulative layout shift, essa alteração de layout, ela diminui, porque a função do CSS é bloquear a renderização da tela e só carregar o conteúdo depois que o seu estilo está carregado. Só que essas ferramentas de performance e o Google, né, Speed Vitals, eles não gostam. Ele quer que você carregue alguma coisa e depois carregue o CSS. Eu não curto muito isso. Eu prefiro que o meu site carregue imediatamente. E aqui ele me deu o tamanho do meu site ficou menor, mas o LCP fica maior. E a última opção, eu desmarquei aqui e eu fui no Lightspeed Cache como está atualmente. E como eu deixei no meu site, cadê? Eu fui na aba errada. Quer eu remover o CSS pelo Lightspeed Cache? Eu tenho que marcar duas opções aqui em configurações de CSS. De combinar e gerar o CSS, que é o CSS único. E como eu faço para ver se isso está ativo? Eu vou abrir uma aba anônima. Ó, eu vou colar o meu site aqui. Você vai ver ó, que ele não pisca a tela, ele já vai carregar certinho. Ó, por mais que as métricas sejam pior, eu acho mais agradável para o usuário não ter essa alteração de layout. Você tem que dar um Ctrl U, ele vai mostrar aqui, ó, Quick Cloud, no curso eu explico mais, o CSS Loaded. Então, tá ok. Você tem que gerar a chave do Quick Cloud, vincular uma conta, no curso eu explico isso melhor. Eu prefiro que ele carregue assim do que carregue uma fonte do sistema. Então, precarreguei fonte, eu fiz tudo isso. Depois eu vou falar um pouquinho melhor das opções do Perf Matters. Vou gravar um outro vídeo. Mas é isso. Deixa eu voltar aqui. E foi o meu último teste. Olha, ele continuou com o LCP mais alto.
Quando eu carrego de forma síncrona, o CLS ele está aceitável, mas ele é um pouquinho maior, como eu te falei. E aqui nessa última opção é zero. E aqui o carregamento, a progressão visual dele aqui, ó, os frames, ele acabou sendo um pouquinho melhor do que o Perfumatrix, porque eu não testei duas vezes. Foi uma falha minha, mas eu acredito que o Perfumatrix também ele é muito aceitável. E qual a diferença aqui? Ó? Vamos no waterfall. O tamanho, comparando o Perfumatrix versus o Lightspeed Cache, a remoção de CSS, ele ficou um pouquinho menor, 65.6 contra 65.9. A diferença, quando eu vim aqui em CSS, ele gerou um arquivo, o Perfumatrix, de 3.2 KB, mas quando o usuário iria interagir, ele iria carregar os outros arquivos que tinham tamanho, como que era? Tamanho total de 13.9 KB. Então, após a interação do usuário com o Perfumatrix, ele carregaria os demais arquivos. Para mim, a opção mais segura, vai de caso a caso, eu teria que testar, né? Mas como o meu site não quebrou, com a remoção de CSS, ó, aqui no Perfumatrix, ele carrega o arquivo do Google com 1 KB, né? Porque eu tô mostrando aqui, eu vou mostrar para você. A otimização que o Perfumatrix faz de fontes do Google. Eu venho aqui em fontes, eu carrego elas localmente dentro do Perfumatrix. E ele tem uma opção que eu limito caracteres, eu só estou carregando o latim. E aí arábico, coreano, essas fontes chinesas, eu não carrego, né? Então ele fica um pouquinho mais leve. No Perfumatrix ele continua carregando com kbyte. Então o meu total aqui, ele mostra que deu 4.2. Mas o CSS único foi muito parecido. E no Lightspeed Cache não. Ele altera completamente, ele não carrega esse arquivinho do Google. Ele fica com 3.1 KB. Então ele fica um pouquinho mais leve. O LCP ainda fica mais alto, mas o CLS é menor. Então, a minha opção favorita, eu não pude testar aqui com WP Rocket, porque eu teria que remover o Lightspeed Cache para testar, mas daria algum número parecido, tá? Então, qual é a minha consideração final? Para ferramentas de teste, se você quer tirar uma nota maior, um LCP menor, carrega de forma cíclica. Isso vai evitar menos erros também, tá? Ainda mais se você está com o Page Builder enxuto, como o Bricks, o seu site já está com CSS otimizado, ele já está leve, e carregar de forma síncrona, o seu CSS está intacto. Isso vai ter menos chances de dar erro, quebra de layout, porque remover CSS geralmente vai dar problema. Então você testa. Aqui é melhor para as ferramentas de teste, se você tem essa vaidade de querer tirar uma nota mais alta, com métricas menor, um LCP menor, carrega de forma cíclica. E tem um site mais seguro, isso é melhor até para boas práticas, sabe? Você tem uma pontuação maior, porque é uma questão de boas práticas. Mas pensando no usuário, eu não gosto de ter essa alteração de layout, eu prefiro remover. Então a minha opção final foi remover o CSS com Lightspeed Cache. Eles chamam de UCSS ou CSS único. Eu prefiro isso, mas teste. Se tivesse quebrado o meu layout, eu nem perderia muito tempo removendo estilo, fazendo ajuste. Eu já faria de forma simples. Eu não esquentaria a cabeça, tá bom? Então a minha opção final foi essa. Eu não quero que eu tenha um CLS, uma alteração de layout. Eu escolhi essa opção. O meu site ficou um pouquinho mais leve. Ele já limpou porque o meu site é simples. Mas o que eu recomendo que você faça é testa. Se ficou com alguma dúvida, deixa um comentário. Se você quer sugerir mais um conteúdo para o canal. E se você não deixou aquele like, não seguiu o canal, aproveita, faz isso agora. Um abraço e até a próxima.